Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa semanal. E faz um tempo que nós não falamos sobre numerologia em nossos programas. E como eu tenho recebido várias solicitações de pessoas pedindo para eu falar um pouco mais sobre a numerologia, eu resolvi aproveitar o programa de hoje para falar um pouco sobre as diferenças entre a numerologia cabalística e a numerologia quântica. Ninguém falava em numerologia quântica até eu começar a desenvolver esse método e divulgar, na verdade, aí há uns meses atrás. E depois que eu comecei a falar na numerologia quântica, eu comecei a ver algumas pessoas divulgando a numerologia cabalística com o nome de numerologia quântica. E, na verdade, ambas, apesar de terem alguns conceitos parecidos, são muito distintas entre si. Só que antes, vamos esclarecer uma coisa, né? Para ficar claro, de uma vez por todas, o que é a numerologia. Numerologia não é uma fórmula mágica que vai resolver o problema de ninguém do dia para a noite. Eu vejo pessoas se dizendo numerólogos, né? E divulgando um monte de besteira e mentira que acabam criando ilusões nas pessoas e desacreditando na numerologia, inclusive. Vejam bem, não adianta querer enganar e iludir as pessoas. Numerologia não é mágica, tá? Não é magia, não é arte. Numerologia é uma ciência. Ela exige estudo, conhecimento e, acima de tudo, muita seriedade. O grande problema hoje é que eu vejo muitos numerólogos tentando enganar as pessoas, dizendo que não existe crise, que é tudo uma ilusão e que são as pessoas que não conhecem determinados segredos escondidos para, na verdade, vender os tais mapas numerológicos deles aí e cursos de numerólogos duvidosos, né? É claro que o país está enfrentando uma grande crise. Aliás, é uma das piores já enfrentadas até hoje. Quem diz que crise não existe deve viver em outro mundo, com certeza. A crise está aí e está aí para todo mundo ver. E também não existe nenhum segredo escondido. Eu sempre falo que nada está sendo escondido de ninguém. A verdade é que as pessoas não procuram o conhecimento, né? O que diferencia as pessoas que são bem-sucedidas, mesmo durante crises, é a busca pelo conhecimento, né? Ou melhor dizendo, pelo autoconhecimento. E eu repito, não existe nenhum segredo escondido. Isso é teoria da conspiração. Na numerologia, não existe essa besteira de ser mestre em esoterismo, de arte secular, arte milenar, sabedoria oculta. Não tem nenhum iluminado na numerologia. Muito menos existe qualquer dom especial, qualquer vocação além do conhecido, né? Numerologia é matemática, é ciência exata. Exige estudo, conhecimento e dedicação. Infelizmente, algumas pessoas totalmente despreparadas, elas estão transformando a numerologia em uma brincadeira, né? Numa coisa totalmente distorcida. Estão transformando a numerologia em um negócio. E o mundo está mudando, e muda muito rapidamente. A tecnologia, a educação, a saúde, os hábitos, a maneira como nós nos vestimos, não há nada mais na vida que não esteja em constante modificação. E claro que com isso somos tomados cada vez mais pelo sentimento de insegurança e pelas incertezas. Não é mais possível se viver da maneira como se vivia há 3.000 anos atrás. Aliás, tudo era muito diferente há 3.000 anos atrás, né? Os valores, as necessidades, tudo era muito diferente e limitado. A dinâmica da vida hoje é outra. Tudo precisa ser constantemente mudado e reavaliado. A vida está sendo redesenhada. E assim como tudo, a ciência vem avançando e evoluindo cada vez mais. Notem que eu não estou dizendo que a numerologia cabalística esteja errada, ou seja, imprecisa. Pelo contrário, a numerologia cabalística é muito precisa e é exata. Mas ela chegou a um ponto que ficou limitada. Por quê? Porque ninguém pensou em atualizar isso, em estudar, em desenvolver alguma coisa nova. Fazem 40 anos que se fala as mesmas coisas sobre a numerologia, né? A vida nos anos 70 era muito diferente da vida no século XXI. Um monte de gente se intitula descobridor da numerologia no Brasil, mas, no entanto, se acomodam na fama, né? E não
foram capazes de desenvolver nada além do que Samuel Aun Weor desenvolveu no final dos anos 60, para o começo dos anos 70. E com isso a numerologia acabou ficando totalmente atrasada. Na verdade, na maior parte, pelo desconhecimento mesmo das pessoas. Mas eu acredito que principalmente pela acomodação, né? É muito fácil incorporar um personagem e ficar repetindo textos decorados. Note que tudo que vocês veem sobre numerologia é idêntico, né? Muda o numerólogo, mas a história é sempre a mesma. É a Bíblia, é Jesus que mudou o nome dos apóstolos, os egípcios, os caldeus e os povos mais poderosos, Bill Gates, os famosos, e assim vai. E só que hoje tudo é muito diferente, né? Inclusive muito diferente quando nos anos 80, quando a Madonna começou a divulgar a numerologia. Então as pessoas hoje querem coisas concretas, elas querem explicações lógicas e não história, né? O mundo está cada vez mais dinâmico, está cada vez mais enérgico, ele está cheio de possibilidades e os recursos são quase que ilimitados. E assim a vida se torna também cada vez mais dinâmica. E com isso, ferramentas que nós dispunhamos, mesmo que ainda sejam eficientes, também precisam ser atualizadas à realidade do século XXI. Eu repito, a numerologia cabalística ela continua sendo uma ferramenta muito precisa, tá? Para orientar no autoconhecimento e também no nosso caminho evolutivo. Porém, ela é estática, ou seja, ela lhe apresenta todas as suas características pessoais, as orientações, né, com base no seu nome, que foi dado quando você nasceu, na data em que você realmente nasceu, no dia, mês e ano. No entanto, como eu acabei de falar, a vida no século XXI ela é muito mais complexa do que era há 3.200 anos atrás. A teoria quântica ela já nos provou que tudo que é físico na nossa vida não é composto de matéria, mas de campos energéticos ou de padrões de frequências de informação. A física quântica ela já nos mostra que a mente é quântica. A mente é tudo aquilo que é próprio da pessoa ou relativo a ela. Os seus pensamentos, os seus conceitos, os valores. E tudo isso causa mudanças perceptíveis no seu mundo físico. Tudo depende da forma como você enxerga a realidade da sua própria vida. Todos nós nascemos com um campo magnético único, né? E dessa forma cada um de nós possui uma identidade energética única. E esse campo de energia que está representado em nossas vibrações numéricas, ele é conhecido parcialmente pela numerologia cabalística, né? Quando nós fazemos um estudo numerológico de uma pessoa, nós estamos, na verdade, decodificando, descobrindo a energia natural da pessoa e, consequentemente, entendendo a realidade que essa pessoa vive, né? E as condições que ela está criando para o futuro. Já sabemos que energia se compõe por energia. Aliás, eu falo isso constantemente. Cada um de nós nasce com um campo magnético único. E à medida que nossa vida se desenvolve, tudo que acontece nela vai sendo gravado nesse campo energético. Todos os seus pensamentos, as palavras, as emoções e ações, né, geradas por cada uma das experiências que você enfrenta na sua vida, sejam boas ou ruins, elas estão sendo gravadas nesse campo magnético. Desde o nascimento, cada experiência que você vive vai formando um conjunto de crenças e seus valores, né, ao mesmo tempo. E as dificuldades enfrentadas, os sentimentos diante de cada situação, estão sendo gravadas no seu campo energético. E dessa forma, as decepções, frustrações, né, que você sofre diante de determinados eventos que ocorrem na sua vida, que vão criando medos, crenças e muitos preconceitos. E essas crenças e sentimentos gravados na sua memória criam os bloqueios que impedem você de agir, né? De seguir em direção às suas realizações e é a causa do seu sofrimento. E é nesse exato ponto que a numerologia cabalística se torna limitada. Ela não é capaz de eliminar o que a gente chama de vírus existencial. Tá? Ela não consegue ir além da parte estática. O vírus existencial, assim como um vírus de computador, tem a habilidade de se replicar. E da mesma forma que um vírus ele não se prolifera no corpo humano sem uma célula hospedeira,
o vírus existencial também não se propaga sem uma base para se hospedar. E os seus pensamentos, né, os pensamentos negativos, claro, os medos, os conceitos negativos gravados no seu campo energético, assim como as decepções e tudo aquilo que gera sentimento negativo, acaba servindo de meio ou hospedeiro para que esse vírus se alastre na sua mente, gerando mais pensamentos e sentimentos negativos, mais medos, mais frustrações, mais decepções e mais sofrimento. Todas essas informações, elas são dinâmicas, né? Elas vêm sendo gravadas ao longo da sua vida, no seu campo energético, e elas não aparecem no estudo numerológico cabalístico, né? Porque o estudo numerológico cabalístico prevê as características naturais, que é com base no nome que foi dado quando você nasceu e na data em que você nasceu, né? E todos esses dados eles só começam a ser gravados no seu campo energético após o seu nascimento. Então, nessa parte a numerologia cabalística já fica limitada. Isso muda a forma como você vê e encara a sua realidade. E à medida que o vírus existencial se alastra, cada vez mais você se sente uma pessoa bloqueada e incapaz de agir. A sua capacidade de julgar e entender as situações que acontecem acaba sendo comprometida. E você passa a enfrentar todos os tipos de dificuldade, seja sentimental, seja financeiro, seja na sua carreira ou na sua vida como um todo. E é daí que vem os fracassos nos negócios, nos relacionamentos, né? E várias outras contrariedades causadas justamente pela estagnação e dificuldade em entender as situações que se apresentam e conforme elas se apresentam em sua vida. Infelizmente, a maioria das pessoas só percebe que carrega esse vírus existencial quando nada mais está dando certo na vida dela. E é quando começa a passar por várias frustrações e privações, né? Sofrer perdas, sofrer injustiças, às vezes até perdendo o controle emocional e se tornando uma pessoa frustrada e, por vezes, até descontrolada. Poucas pessoas prestam atenção e são capazes de perceber como seguem esse padrão de vida, né? De uma forma rotineira e o tempo todo. O vírus existencial, ele nada mais é do que uma coleção de todas as memórias, experiências e pensamento de todos os momentos que você viveu até esse momento que você se encontra em sua vida, né? Até o agora, vamos dizer assim. E são registros acumulados do passado que interferem em seu presente e se reflete em como o seu futuro vai se desenvolver. O cérebro humano ele não é capaz de entender e organizar todas essas informações. E é nesse exato ponto que a numerologia quântica se diferencia da numerologia cabalística. Cada experiência que você vive, né, vai se acumulando. Nós acumulamos crenças, como eu já falei, valores, conceitos. E cada uma dessas crenças, valores e conceitos vão sendo associados a sentimentos. São as crenças e os sentimentos criados na nossa memória que impedem, por vezes, de agirmos e seguir em direção aos nossos objetivos e obter as realizações que nós desejamos. Quando esse vírus existencial é eliminado, você passa a enxergar a sua realidade de uma forma diferente e é capaz de ver um novo padrão, né? E novas conexões em sua vida. Vejam bem, todos já devem ter percebido que muitas vezes você quer mudar, mas o medo, a incerteza, a culpa, né, o julgamento se tornam um vício. Eles impedem que você tome uma atitude ou que se desenvolva, né? Mesmo que tenha um estudo numerológico cabalístico em mãos, e eu vejo isso, né, as pessoas acabam tendo dificuldade em seguir as orientações nele e começam até ter influência de pensamentos recorrentes, como por que eu devo mudar? Né? Por que trocar o certo pelo duvidoso? Mesmo que o certo não esteja lhe trazendo nenhum benefício. E assim a pessoa acaba sendo levada pelos velhos conceitos, pelas velhas ideias, né? Aquela velha história que nós todos repetimos. Eu sempre fiz as coisas assim, eu sempre pensei assim, meu pai, minha mãe, meu avô sempre fizeram assim. E é exatamente por isso que os ciclos começam a se repetir em sua vida. E por mais que você tente, você não é capaz de seguir as orientações que se apresentam
em um simples estudo numerológico cabalístico. Você só será capaz de mudar se você tiver a condição de entender que é hora de se libertar e deixar ir, né, tudo aquilo que não é mais útil a você. A dor e o sofrimento são um sinal que você precisa se livrar dos velhos conceitos, das velhas crenças, né, e das atitudes que já não têm mais cabimento na sua vida. Ou seja, você precisa se livrar do vírus existencial que impede que a sua vida seja repleta de realizações. E isso é muito dinâmico, né? A cada minuto, a cada segundo, você está vivendo novas situações, você está criando novos conceitos. É simplesmente física, né? Como em seu computador, você instala um programinha inocente e ele espalha um vírus que destrói todos os registros da sua HD de uma hora para outra, né? E acaba tornando ele inútil. E você vai continuar assim até que você formate e reinstale a programação original. Não adianta simplesmente você pegar o manual do computador e seguir o que está lá. Por quê? Porque ele está com a programação corrompida, né? E toda a influência negativa que o ser humano recebe do meio e do convívio com as outras pessoas criam valores, conceitos, crenças, pensamentos, né? É um vírus existencial que impede o seu desenvolvimento e causa todo o sofrimento. E isso, claro, acontece o tempo todo na nossa vida, né? Entenda que cada um de nós é quem cria a sua própria realidade. Tudo que acontece na sua vida é consequência dos seus próprios atos e escolhas. E é preciso se libertar dos ciclos repetitivos, aprender a identificar cada um deles, reavaliar os seus valores, conhecer a sua essência, as suas habilidades, os seus dons, sua bagagem kármica e aprender como ter uma vida bem sucedido. Mas só isso não é o bastante. É preciso restaurar a sua programação original para que as coisas comecem a fluir naturalmente na sua vida. Note que o que percebemos como existência é um simples padrão de vibração energética, né? Percebida de tal forma que sentimos essas energias e as entendemos como realidade. Todos nós somos uma faceta de Deus, ou parte da sua energia criadora e criativa. A realidade que nós chamamos de universo é parte de quem você é. Você é o universo. O que chamamos de quantum é a forma de ver a vida, né? Um processo composto de muitos outros processos e muitos subprocessos, inclusive. Como o antigo conceito do espírito vivo, né? Que é sempre ativo, não é simplesmente passivo, né? Às vezes visto, sentido ou ouvido, mesmo que não completamente visível. Esses processos nem sempre chamam a nossa atenção ou aparecem em uma ordem linear ou numa sequência lógica em nossas vidas, um após o outro, né? Em etapas pré-determinadas, como ocorre um evento matemático onde 1 mais 2 sempre vai ser igual a 3, é mais aleatório. Em nossa rotina de vida, tudo isso funciona perfeitamente bem, né? O espírito se expressa em energia, que nós chamamos de processos quânticos, mas com uma lógica própria. E assim, como muitas das coisas espirituais, até mesmo eventos tidos como milagre, que é um processo ativo e invisível, são uma energia consciente que age além do que pensamos, né? E além do que acreditamos. Ser o nosso limitado e lógico mundo em 3 dimensões. Esse campo de energia do qual nós somos partes, ele é abundante, ele é benevolente, é infinito, mas ele está muito além dos nossos limites de tempo e de espaço. Para entender o universo quântico, nós precisamos nos libertar das crenças, né? E conceitos sobre limites, fronteiras e restrições que construíram nossa percepção de realidade e que limitam a nossa realidade. Nós estamos entrando em uma nova era de consciência, né? Que nos trará novas inspirações, sonhos e infinitas possibilidades que estão muito além da realidade atual que nós conhecemos. À medida que nós abandonamos as antigas limitações e nós nos abrimos a novos conceitos, nós elevamos a nossa consciência, nós superamos as nossas barreiras e ultrapassamos os limites da realidade tal qual nós a conhecemos.
Então, nós precisamos abandonar os velhos conceitos, né? E abandonar os velhos conceitos não quer dizer que devemos largar eles, mas devemos estar abertos ao novo, né? Para podermos aproveitar plenamente desse maravilhoso e contínuo processo de criação. Querendo ou não, você é parte desse universo, você também é um co-criador. Então, compreenda o seu poder de criação, desenvolvendo as suas habilidades naturais e direcionando a sua vida à realidade que você deseja para você. A teoria quântica é a base teórica da física moderna, né? Ela que explica a natureza e o comportamento da matéria, da energia, nos níveis atômicos e subatômicos. A teoria quântica e a teoria da relatividade de Einstein foram a base da física moderna, e os princípios da física quântica estão sendo ampliados em inúmeras áreas. Na antiguidade, né, quando os filósofos gregos afirmavam que tudo era formado por terra, fogo, água e ar, eles até poderiam estar seguindo pelo caminho certo intuitivamente, mas eles não tinham, na verdade, nenhuma ideia da complexidade do universo, né? A verdade é que a física quântica está presente na vida humana e em seu progresso tecnológico. Os aparelhos eletrônicos que nós utilizamos são resultado dos estudos e investigações baseadas na física quântica. O estudo numerológico quântico, dessa forma, ele nos permite, por exemplo, saber exatamente em qual frequência a pessoa está vibrando e quais vibrações, além das suas vibrações naturais, estão influenciando aquela pessoa naquele exato momento, né? E com esse conhecimento, que ele está além das vibrações pessoais, que são obtidas nos cálculos numerológicos, né, e entendidos pela numerologia cabalística, é possível se corrigir dinamicamente, ou seja, atuar de forma a eliminar estas energias nocivas, né, ou o vírus existencial, que impede, inclusive, como eu disse há pouco, que você siga as orientações que estão contidas em seu estudo numerológico cabalístico, né, como é no seu mapa numerológico cabalístico, como é popularmente chamado. Eu prefiro chamar de estudo, que é muito mais amplo do que um mapa. Na numerologia quântica, diferente da numerologia cabalística, que é estática, né? Além de você conhecer as suas necessidades evolutivas e obter as orientações sobre como conduzir a sua vida de forma mais produtiva e eficiente, é possível se dar um reset, restaurar todas as suas características originais, da mesma forma que você faz quando você formata o seu computador. Você simplesmente corrige erros, elimina tudo que não é parte de sua programação original. Um outro detalhe importante na numerologia quântica é que não há a obrigatoriedade ou a necessidade, se for o caso, de se mudar uma assinatura, né, ou o nome social, ou o nome público. Por exemplo, já é de conhecimento, né, isso é fato, que as vibrações naturais, inclusive, só fazendo uma parte, a maioria dos numerólogos já concordam com isso, né, e seguem essa mesma linha de raciocínio, né, que as vibrações naturais da pessoa sempre predominam, né? A mudança de assinatura e nomes utilizados, eles simplesmente dão algumas habilidades a mais para a pessoa alcançar os seus objetivos, seja na sua carreira, na sua vida pessoal, sentimental, ou em qualquer aspecto da sua vida. Eles são simplesmente, vamos dizer, um upgrade. Porém, a mudança de assinatura ou de nomes não faz nada mais além disso. Ela não elimina os seus medos, os seus traumas, muito menos as influências negativas que são impostas pelo seu nome e pela sua data de nascimento, que são as suas vibrações naturais e predominantes. E essas vibrações, elas continuam lá, e sempre, de alguma forma, elas irão atuar com mais ou menos intensidade, mas irão continuar atuando, né? E na numerologia quântica se atua a nível energético, através do salto quântico, desmaterialização, desfragmentação quântica, é possível não apenas pensar essas vibrações negativas, mas muitas vezes se corrigir ou até mesmo eliminar muitas delas. A física quântica é a chave para várias inovações tecnológicas, né? E também para entender os mistérios da nossa vida e do universo. Entendam que a numerologia quântica não é uma numerologia cabalística com o nome da moda, né? Como eu tenho visto o pessoal fazendo por aí.
é um conceito totalmente diferente, né? Que ele utiliza, assim, a base da numerologia cabalística, mas aborda, além dos ciclos fixos, também os ciclos de transição entre períodos, né? Um exemplo, a cabalística, ela tem 3 desafios. O primeiro, o segundo, né, que são fixos, e o principal, que atua em qualquer período, né? No entanto, o último ciclo ele fica deficiente. Na quântica, são abordados os desafios relativos aos 3 ciclos, e mais o desafio principal, que pode se apresentar em qualquer um dos ciclos, conforme o momento em que a pessoa está vivendo naquele período e na forma como ela vem conduzindo a sua vida. Então, na física quântica, nós temos 4 desafios, vamos dizer assim. Isso é a verdadeira numerologia quântica, né? É um novo conceito mais moderno, mais abrangente, mais dinâmico e adequado à vida do século XXI, que agrega a antiga numerologia cabalística, né, aos modernos conceitos e modelos da física quântica. Notem que eu continuo fazendo o estudo numerológico cabalístico e continuo afirmando que ele é muito preciso. Porém, ele é, dentro da nossa situação de hoje, né, do tempo e da vida que nós temos hoje, ele é limitado, né? A vida está repleta de possibilidades e o universo está pronto para nos oferecer todas essas possibilidades. Então, agora, eu espero que com esse programa vocês sejam capazes de entender corretamente e diferenciar o que é numerologia quântica e o que é numerologia cabalística. E assim sejam capazes, né, com esse entendimento, decidir qual é o mais adequado à sua necessidade quando forem fazer o seu estudo numerológico, seja cabalístico ou quântico. A grosso modo é como escolher um carro. Um carro 1000 ele não é pior do que uma Lamborghini. Tudo depende da sua necessidade e da sua possibilidade, né? O importante é que você faça a sua escolha sabendo a exata diferença entre cada um deles, para você não ser enganado. Afinal, ninguém compra um carro 1000 pelo preço de uma Lamborghini, simplesmente porque ele tem colado na tampa traseira um adesivo escrito Lamborghini, né? Então, com isso encerramos o nosso programa de hoje. Eu agradeço a cada um de vocês pelo seu tempo, pela sua atenção. Um grande abraço a todos e até a próxima semana com o nosso programa semanal.